Nesse momento, convido à frente o pastor Fabiano, que vai apresentar o preletor, bem como o relatório missionário do pastor Osmar. Bom dia, irmãos. Irmãos, nós tomamos aquele tempo de oração por missões todos os domingos às 5h30 da tarde. Então, se você pode chegar nesse horário, estar orando com um grupo de irmãos. Normalmente é um grupo pequeno, mas é uma prática saudável. O irmão Moisés ficou responsável por esse ministério, juntamente com alguns homens, o irmão Antônio Gonçalves, que tem dado esse apoio. Então, se você pode chegar nesse horário para estar orando pela obra missionária, desenvolvendo a prática da oração por missões, então nós queremos manter esse tempo especial todo domingo, meia hora antes de começar o nosso culto. Quero sugerir aos irmãos que, especialmente no momento de oração de hoje, possam lembrar de todos os missionários de nossa igreja, seus campos missionários, suas vidas, seus ministérios, suas famílias, e acima de tudo pela nossa própria igreja e por esse tempo de conferência que nós estamos tendo aqui. Eu queria dar uma palavra antes de convidar o pastor Osmar para os irmãos que não vieram sexta e ontem. Nós estamos tendo conferência missionária, conforme foi divulgado. Temos tido a alegria de ter conosco o pastor Osmar, a irmã Antônia, que são lá de Anduí, no Amazonas, trabalham em Anduí, no Amazonas, e também o pastor Jefferson e sua esposa, a irmã Hebe, que são de Curitiba e trabalham na Índia. Hoje pela manhã nós lideramos o pastor Jefferson, ele estará em outras duas igrejas dando relatório. Como ele já apresentou o relatório e vai estar pregando à noite, nós entendemos que poderíamos aproveitar melhor a presença dele se ele pudesse estar em outras igrejas. Então hoje pela manhã ele vai estar em duas igrejas, e à tarde, às 5 da tarde, na escola bíblica da igreja de Canaã. Temos tido a alegria de tê-los conosco em nossa casa, mas vou precisar de ajuda. Se alguém puder, o Baltazar já tem dado um apoio, pegar o pastor Jefferson lá na nossa casa, 4h30 da tarde, levar para a igreja de Canaã, que é 5, e trazê-los às 18 para cá. Pedro Júnior, pode fazer isso? Obrigado. Eu vou escolher esse método agora, né? De sempre pedir ajuda de público. Eu acho que eu vou constranger e vai ser mais fácil. Sei que Pedro Júnior não está fazendo isso por constrangimento, mas me ajuda melhor, tá bom? Então 4h30 está em casa, leva para Canaã, 5 e às 18 ele vai estar aqui, é mais uma igreja então, para ele estar dando seus relatórios. Irmãos, nos cultos de quarta-feira, normalmente nós temos uma média de 50 pessoas. Tem sido esse o número de irmãos que chegam para orar nas quartas. Nós temos quase 200 membros, quando juntarmos com os congregados, eu acho que passa um pouco disso, e tem sido essa média já há algum tempo. Tenho conversado com outros pastores de outros lugares, até pensando em fazer depois talvez alguma divulgação, pesquisas, e normalmente a média dos cultos de oração nas igrejas tem sido, quando é muito, é 1/3 da membresia, ou às vezes menos do que isso. No nosso caso é um pouco menos de 1/3, né, da membresia. Tudo bem, a gente não tem que estar lamentando, né, e a gente tem que louvar a Deus por esses 50 pessoas que chegam para orar. É muita gente, graças a Deus por isso. E o fato, né, a gente faz as ressalvas, às vezes o fato de alguém simplesmente vir à igreja não é um indício determinante de nenhum critério espiritual, mas é importante. E a gente sabe que é cada vez mais difícil porque muitos irmãos trabalham e muitos irmãos estudam. Então, perfeitamente compreensível. Quando acontece numa igreja uma conferência, normalmente esse evento é tido como um momento alto da igreja, um momento muito especial. E eu me lembro, ainda como novo convertido nessa igreja, as conferências elas eram verdadeiras festas, a empolgação, a motivação, todo mundo trabalhava, tinha equipes para tudo, né? Grupo de recepção, grupo de... A refeição era tanta gente para fazer a escala
que sobrava. Então, eu me lembro de conferências assim como algo muito positivo, legal, um momento de muita alegria para a vida da igreja. E eu confesso que tenho ficado incomodado porque as conferências hoje, elas não têm nenhuma empolgação. Elas não mexem mais com a vida da igreja. Eu temo, pastor Osmar, que esse seja um momento de muita apatia na vida do povo evangélico do Brasil. Um momento de indiferença, um momento de frieza. Nós estamos muito motivados para muitas coisas, mas parece que as coisas de Deus, pela falta de sofrimento na nossa vida, pela falta de dificuldades, pela falta de perseguição, não tem ninguém querendo nos matar, aí a coisa ficou muito fria. Muito fria. Quando as coisas eram ou são difíceis, a nossa fé é mais valorizada. Por isso que Deus valoriza tanto o sofrimento na vida das pessoas. Irmãos, vamos ter cuidado com a prosperidade. Vamos ter cuidado com as bênçãos, para que elas não se tornem maldição e atrapalhem nosso relacionamento com Deus. Eu tenho tido a alegria de conhecer o pastor Osmar e sua esposa. Nós estivemos lá na casa deles em Luí, e a gente tem tido a alegria ainda maior de tê-los conosco agora e poder conversar e ouvir. Você não sabe a grande bênção que é ter um missionário na sua casa. E eu ouvi assim, relatos emocionantes. A irmã Antônia chora quando fala das crianças de Luí. E eu quero tomar a liberdade para falar do pastor Osmar. Ele é pecador, é um imperfeito como nós, mas o pastor Osmar não precisava estar em Luí. Ele era gerente de uma grande empresa. Vou pedir que alguém pegue o telefone. Tem gente que está só para dar um apoio. Eu fiquei com o telefone para dar a comunicação para o pessoal da família. Pode atender, galera, por favor. E ele deixou essa grande empresa para ser missionário num local que é um local sem nenhuma perspectiva. Se você conhecer a cidade de Andorim, é uma cidade abandonada por todo mundo, pelo próprio governo. Não tem perspectiva de nada. Cidade pequena, suja, no meio da mata, na beira do rio, não tem emprego. As crianças de 9 e 10 anos se prostituem na cidade. A irmã Antônia falava de uma de 15 anos que já teve 3 filhos. E drogas, não tem nada. Você chega na cidade, você fica surpreso com um grande número de urubu na cidade, sinal de sujeira. E foi para lá que Deus levou esse homem e ele expressa todo o seu contentamento, felicidade. Mas no meio de toda essa situação de trevas, tem uma luz lá, que é o povo de Deus. É um homem de Deus ali, falando de Cristo, falando de esperança. Para as crianças, para as famílias, para todo mundo lá. Não é um trabalho fácil não, o trabalho do pastor Osmar. O pastor Osmar tem 54 anos apenas. E muitas limitações por causa do problema de saúde. E a gente pôde ver um pouquinho o tamanho do seu sacrifício sozinho ali para fazer esse trabalho. Só ir para uma localidade chamada Mato Grosso, que a gente foi, são 20 quilômetros, pastor. 22 quilômetros. Mas você não gasta menos de 1h30 para chegar lá. Porque não tem estrada, é buraco. É de noite, é escuro, tem os perigos, ataques de animais. E ele já foi a pé, já foi de bicicleta e hoje vai de moto. Mas faz esse trabalho, essa assistência lá em Mato Grosso. É um local sombrio, quase, a gente diria, mal assombrado, né? E lá fizeram uma igrejinha de madeira. Quando o pastor Osmar começou a pregar lá, não tinha ninguém assistindo o culto. E aí sabe o que ele fazia? Ele pregava sozinho. Chegava no culto, cantava e pregava. Pessoas ouviram e pessoas foram convertidas, sem ter ninguém bem. Então, você não imagina o que Deus pode fazer, né? Eu estou falando dessas coisas porque eu fiquei muito incomodado esses dias com o nosso desprezo para com a conferência que eu julgo mais importante, a conferência missionária. De um modo geral, certo? Se alguém quiser ficar chateado, mas de um modo geral, o nosso desprezo para com a conferência missionária, diante de um grande sacrifício para a gente trazer esses homens e ouvir
desafio, o banquete que Deus tem preparado para a nossa igreja. É como se Deus tivesse preparado um grande banquete. E nós, eu não vou não comer não. Desprezamos isso. E a gente despreza as coisas de Deus de muitas formas. De muitas formas. E o Salmo 42, o salmista diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vocês estão ouvindo uma oração sincera de um homem que deseja Deus mais do que tudo na vida. Presença de Deus. E eu lembrei desse texto por conta do tema da nossa conferência. Qual é o tema? Missões, uma obra apaixonante ou fascinante, algo que empolga, né? Você sabe qual era a minha vontade quando estava vindo para cá hoje de manhã? Era chegar e mandar tirar essa faixa, guardar. Eu acho que isso é um atentado, essa faixa. Me perdoe, apesar de ser muito bela, foi produzida pela irmã Miriam, todo o trabalho, mas meu desejo é mandar guardar essa faixa, porque nós estamos mentindo, e estamos mentindo para Deus. Missões não é apaixonante, não é. Então por que dizer que é? E sabe, se eu tivesse que substituir esse nome missões, eu teria que substituir pelo nome de Deus. Deus, uma pessoa apaixonante, porque missões é Deus. Missões, eu não levo, o pastor Osmar não leva lá para as crianças uma teoria, uma filosofia, um conjunto de doutrinas, não, ele leva Deus. Missões é pessoas adorarem Deus. Missões é um relacionamento com Cristo. Missões é uma pessoa. Talvez a gente não tenha enxergado assim. Missões é uma pessoa, é Deus. Você não tem que amar missões como se fosse algo subjetivo. Você tem que amar Deus, Cristo. Cristianismo é isso, é relacionamento com uma pessoa, com Jesus, com Deus Pai, através de Deus Filho, pela obra do Deus Espírito Santo. Isso é missões. Então nós só vamos estar apaixonados por missões se nós estivermos apaixonados por Deus. A nossa frieza em relação a missões é a nossa frieza em relação a Deus. Não tem dúvidas de que expressa o nível de relacionamento nosso com Deus. Se nós somos frios com a obra missionária, é porque o nosso relacionamento com Deus é frio. Nós somos infiéis. Somos infiéis. Nós temos vários missionários recebendo suas ofertas atrasadas e alguns nem recebendo. Nem recebendo. Porque nós temos sido infiéis. Infiéis. Nós temos usado o nosso dinheiro com outras coisas. Nós não estamos apaixonados por missões. Isso não é verdade. E eu me incluo aqui. Não é. Eu sei que nós somos demagogos muitas vezes, até quando cantamos, porque nós falamos de coisas que não são verdadeiras em nossas vidas. Tudo a ti, ó Cristo, entregarei. Você está dizendo para Jesus que está entregando tudo a Ele? É isso mesmo? Na verdade, nós não estamos entregando nada a Cristo. Então, irmãos, a gente precisa acabar com a religiosidade, com práticas domingueiras. Práticas domingueiras. Aonde muitos dos nossos irmãos estavam ontem à noite e estão agora pela manhã, só Deus sabe. Mas que Deus faça o que for necessário para acordar a nossa igreja, acordar nossas vidas. Nós não merecemos o que nós temos tido. Nós não merecemos. Nós temos uma equipe de pastores, oficiais ou não, que ocupem cargos ou não, que recebem salário da igreja ou não. Nós não merecemos. Nós temos ar-condicionado, nós temos um ambiente tranquilo, aqui, sossegado. Nós não merecemos isso.
Nós não merecemos. Então, que Deus tire de nossas vidas aquilo que nos levou à comodidade e está atrapalhando o nosso relacionamento com Ele. Que Deus tire de nossas vidas. Às vezes a gente fica avaliando, né, se a gente, o que é que a gente quer, o que é que a gente aprova, o que é que a gente não aprova, como se a gente merecesse alguma coisa, estivesse fazendo por onde ter alguma coisa. Então, irmãos, eu falo tudo isso com muito amor. Não é desabafo, não. É o cuidado do zelo, para você não se enveredar por um caminho que não é o caminho melhor para você. Nós tínhamos ontem à noite 61 pessoas. Da nossa igreja tínhamos 50. 11 não eram da igreja. Então, se isso reflete alguma coisa, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia pela nossa omissão, pelo nosso descaso. E eu sei que nós temos negligenciado as coisas mais simples. Nós não temos orado. Nós não temos sido bons meditadores das Escrituras. Ontem nós recomeçamos o ministério chamado JV. Tem uma média de 20 a 25 meninos de rua que são envolvidos com drogas, com crime. Muitos deles não sabem nada de família, de vida, nem ler. Mas eles vêm todo sábado aqui para jogar futebol e a gente aproveita para falar de Cristo para eles. Difícil, muito difícil. Você imagina controlar uma sala com 25 meninos que não sabem o que é respeito, não sabem o que é hierarquia, não sabem o que é disciplina, nada. É difícil, eu diria quase impossível. Aí ontem estava o Baltazar sozinho na sala. Ficou sozinho com um grupo de 17, que foi o primeiro dia. Então, no próximo sábado aí veio um monte, mas no primeiro dia reuni 17. E eu reuni homens, eu reuni pessoas, eu pedi ajuda, me comprometi de vir. Esses dias não está sendo possível, porque nós estamos acompanhando os pastores, mas só tinha o Baltazar, sozinho. Cadê os homens? Onde estão os homens, né? Seus ministérios. Se nós tratamos a igreja assim, será que nós estamos sendo sacerdotes fracos dentro de casa também? No cuidado espiritual para a nossa família? Muitos dos irmãos eu sei que não merecem ouvir o que estão ouvindo, mas seja humilde e vamos tentar tirar alguma lição, que a coisa não pode continuar assim, né? Se continuar assim, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. O que o Senhor vai fazer eu não sei, mas Ele vai fazer. E eu me espelho muito na carta às igrejas do Apocalipse. E Jesus vem e faz uma avaliação de cada uma daquelas igrejas. E Ele diz o lado positivo e o lado negativo. Isso aqui precisa mudar. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Eu sei que você tem coisas positivas. Você não resiste a homens maus, mas você abandonou o primeiro amor. E se você não se arrepender, eu vou vir e vou destruir a igreja. A minha igreja eu vou destruir. E sabe quantas daquelas igrejas se arrependeram? Nenhuma. Sabe o que aconteceu? Deus destruiu todas. Se você for lá hoje, na Turquia, aquelas igrejas não existem. Existem as ruínas. Só lembranças. Mas as igrejas acabaram. Então, irmãos, vamos valorizar, né? Amar tudo que Deus tem nos dado, que seja para o seu bem, que seja para a sua glória. Eu vou deixar a faixa aí. E aí você responde para Deus. Se você está apaixonado por Ele, eu vou deixar essa faixa. Que Deus tenha misericórdia de nós.